Eu vou colocar aqui na nossa conversa de terça-feira, agora, eu vou apresentar o doutor Fernando Barbosa Dias, advogado, ele é sócio do escritório Barbosa Dias Advogados. Tudo bem, doutor Fernando? Bem-vindo. Oi, Mauro, tudo bem? Boa tarde aos participantes. Estava escutando um pouco, o tema mais uma vez interessante e útil. Obrigado pelo convite. Vamos falar sobre o seguinte, doutor Fernando, o relator do projeto de lei que altera as regras do CARF é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o deputado federal Beto Pereira, do PSDB do Mato Grosso do Sul, inseriu ontem no texto a possibilidade de devedores de impostos terem desconto em multas e juros, mesmo que os débitos sejam classificados como recuperáveis pela Fazenda. Bom, em primeiro lugar, a gente tem que esclarecer o que é o CAF, né? O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, doutor Fernando. Então, até antes de falar isso, eu vou tentar focar um pouco aqui a explicação para uma grande diferença que esse projeto tenta fazer de mudança nos julgamentos que dependem do voto de qualidade, tá? Então, o que é o CARF, né, Mauro? O CARF é basicamente a segunda instância administrativa para julgamento de recursos do litigioso administrativo de exigências tributárias que versem sobre tributos em geral, como questões aduaneiras, né? E o CARF, ele é composto tentativamente de forma paritária. Por que eu falo tentativamente? Porque muitas vezes alguns cargos ficam vagos. Então, a gente tem metade dele de pessoas que são do próprio Estado, notadamente da Receita Federal e da Procuradoria da Fazenda Nacional, e a outra metade é indicada pelas confederações econômicas, da indústria, comércio e, salvo engano, serviços. Tá? Então, dessas três grandes confederações. Então, metade é do Estado, metade dos contribuintes. E aí, lá, internamente, a gente tem uma divisão das sessões de julgamentos. Tem três grandes sessões de julgamentos. A primeira sessão é sobre, por exemplo, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro. A outra, imposto de renda pessoa física e contribuições previdenciárias. E a terceira, PIS/COFINS e comércio exterior, que seria de aduaneiros, né? Basicamente, ele é assim. E tem também aí a Câmara Superior de Recursos Fiscais. É importante demais para o Brasil, o CARF. É muito importante para o Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele tem relevância e tem um estoque de discussões de litígios administrativos tributários da ordem de bilhões e bilhões e bilhões de reais que ficam lá para ser decidido. Aí, Bom, pode seguir, desculpe. Só o que eu ia complementar é que é o seguinte, né? A grande discussão que a gente viu com o ministro da Fazenda era a retomada do voto de qualidade. Bom, muito sinteticamente explicando, você tem lá os julgamentos, você tem as câmaras de julgamento, e se no caso de empate, ou seja, tem 4 julgadores, ou melhor, nas câmaras tem 8 julgadores. Se 4 votarem para um lado e 4 votarem para o outro, quem que poderia decidir isso? Favorece o governo. O empate favorece o governo. O empate, historicamente, favoreceu o governo, mas em 2020 mudou, Mauro. Teve uma alteração para mudar. E aí estava favorecendo o contribuinte. E o governo, em 3 anos, já está apitando o bico. Está contra isso. Historicamente, favoreceu o governo. Desde 2020 passou a favorecer o contribuinte. Em 3 anos, o governo já quer mudar isso, né? Então, essa que é, vamos dizer, além de todas as discussões de descontos e tudo mais, essa que é a grande discussão que a gente vê hoje nesse projeto de lei. Bom, o que eu destaquei aqui, que é a possibilidade dos devedores dos impostos terem descontos nas multas e nos juros naqueles débitos classificados como recuperáveis pela Fazenda. Agora, quem terá direito a esse desconto, se a proposta for adiante, qual é a posição do Ministério da Fazenda em relação a isso? Então, a pergunta tem total aplicabilidade. Por quê? Porque mesmo que o contribuinte, então, mesmo que esse julgamento tenha o voto de qualidade e favoreça o governo, o ministro da Fazenda, o Ministério da Fazenda, em contato com a Câmara e com o relator do projeto, o deputado Beto, do Mato Grosso do Sul, PSDB do Mato Grosso do Sul, eles tentaram chegar no meio termo, Mauro, que é o seguinte, olha, se for sendo aplicado o voto de qualidade que está sendo restabelecido em favor do governo, ok, o contribuinte vai perder. Mas o meio termo que vamos chegar juros não vai ser aplicado.
Então, é isso mais ou menos que se tentou fazer. Eu até posso ler aqui o dispositivo, muito brevemente, é que ele diz o seguinte, né? Então, na hipótese de julgamento do processo ser resolvido em definitivo a favor da Fazenda Pública, pelo voto de qualidade, e desde que haja a efetiva manifestação do contribuinte para pagamento daquele débito, em até 90 dias, serão excluídos os juros de mora. E aí, o pagamento desse débito pode ser feito em até 12 parcelas mensais e consecutivas, mas com correção monetária. Tá? Então, vai ter um desconto aí que o governo tentou chegar com alguma... Ficou um mezzo-mezzo,